Brasil! Uma internauta do portal Folha da Região, Brasil 2, Coreia do Norte 1. Tem aqueles que acham que a seleção se deu bem, tem outros que acham que poderia ser melhor. E após o jogo sempre tem a nossa discussão acerca da partida, esta que marcou a primeira das 7 que o Brasil precisa ter para ser hexacampeão. E hoje eu tenho dois convidados aqui super especiais. Primeiro, Fernando Lemos, editor de esporte do jornal Folha da Região, e a jornalista Agatha Uzedo, que vai dar um pitaco feminino aqui sobre o jogo Brasil e Coreia do Norte. Começando então com o Fernando, o que você achou da partida? Você acha que o Brasil venceu, mas não convenceu? Um abraço, Cláudio, um abraço a todos vocês, internautas, amigos da Folha da Região. É claro que não convenceu. A palavra certa seria decepção, se a gente for analisar o que foi o conjunto da obra da seleção brasileira durante a partida de hoje contra a Coreia do Norte. Dizer que o Brasil fez a obrigação talvez seja uma impropriedade, porque a obrigação diante de uma seleção extremamente fraca como a norte-coreana seria o Brasil no mínimo golear ou fazer 3 gols. Então o que fica de saldo dessa partida é uma tremenda decepção e a expectativa, sinceramente falando, de que não vai melhorar, porque esse é o estilo de jogo do time do Dunga, esse é o estilo de jogo da seleção brasileira. Vamos ver se a gente tem uma leve melhora na próxima partida diante da Costa do Marfim. Afinal de contas, o futebol brasileiro não é esse que foi mostrado hoje à tarde. E Agatha, você se empolgou com o resultado, achou que ficou devendo, e aí, o que você analisa sobre esse Brasil 2, Coreia do Norte 1? Boa tarde, internautas. Boa tarde, Claudinho. Bem, Claudinho, infelizmente, gostar eu não gostei, né? Como o Fernando disse, foi decepcionante, né? Eu não entendo muito de futebol, estou aqui representando a classe feminina e a classe dos que não entendem muito, digamos assim. Mas como torcedora, eu esperava mais. Tanto que eu fui convicta de que seriam 3-0, 4 para o Brasil, né? Obviamente. O Elano, acho que fez bonito, né? Com a ajuda do Robinho, eu gostei, achei um gol muito assim empolgante. O Maicon também foi surpreendente, fiquei feliz pelos dois. Mas o Kaká, por exemplo, o Kaká eu esperava mais, né, do Kaká, então o Robinho também, o Galvão Bueno, o Kaká correu muito, sim, mas correr, então, quer dizer, eu esperava mais, e diferentemente do que o Fernando disse, eu espero que o Brasil, sim, melhore cada vez mais, que ele disse que, mas ele tem conhecimento muito mais, né, técnico aí, mas tomara que o Brasil agora acorde com essa partida e veja que os times não estão aí para brincar. Né, a Coreia do Norte que é fraca e fez um gol, né, em cima da gente. Então eu acho que os brasileiros, os torcedores, esperam que os jogadores façam a parte deles também aí, né? Que a nossa torcida é intensa. Então que eles joguem também, que eles entrem em campo também de forma intensa, com garra, né? Sem medo de ser feliz. Isso mesmo. E personagens da partida. Podemos destacar, por exemplo, o Maicon e o Elano, que fizeram os gols. O Robinho também teve uma grande mobilidade. Mas o problema é um só. Kaká. Fernando, esse camisa 10 está nas expectativas? É claro que ele está bastante abaixo, bastante aquém das expectativas, né? Ele tem problemas clínicos considerados graves, vem de uma recuperação de lesão no pubis, posteriormente sofreu uma contusão muscular, e é mais ou menos que natural que ele não renda, pelo menos nesses primeiros jogos, o que se espera do Kaká. O que eu posso dizer em relação a destaques individuais é que, em meio a um jogo com uma seleção que sem dúvida nenhuma é uma das piores que eu vi na história da Copa, na Copa que, na minha opinião, passada aí quase a totalidade da primeira rodada, é a pior Copa que eu assisti em todos os tempos, fica difícil você imaginar que alguém vá se destacar, sobretudo num time como o do Dunga, como eu falei aqui, que prioriza muito mais o conjunto do que o individual. A seleção brasileira no primeiro tempo apresentou um futebol bizarro, não teve atitude, não teve criatividade, não teve iniciativa, não teve qualquer inspiração. Melhorou um pouquinho na segunda etapa, alguns jogadores se desprenderam um pouco mais, ficou mais ou menos vexatório, mas a análise geral é aquela que eu acho, a avaliação geral é que a seleção brasileira jogou um futebol muito feio, muito ruim. Aliás, desculpe, mas aliás, eu acho, Fernando, não sei a minha opinião, que no segundo tempo o Dunga já poderia ter mudado o time, né? Ter colocado o Neymar, eu acho que há mais tempo, não é? Colocou o Neymar muito tarde. O que você acha? Eu acho que o Neymar poderia
poderia ter entrado antes. É outra coisa que o Dunga não vai fugir à regra, é a característica dele. Ele tem como característica básica prestigiar o seu grupo de jogadores, manter os jogadores titulares até o máximo do fim da partida. Ele é um treinador extremamente conservador, como você disse. E outra coisa também é o Luiz Fabiano. Ele está longe de ser o camisa 9 que se espera. O Kaká também prejudicou muito a partida de hoje por conta das bolas alçadas à frente. O Robinho foi buscar ela porque não estava chegando também. E essa questão de volantes. São muitos volantes brucutus, como se diz no futebol, para jogos que exigem, por exemplo, atitude. O Brasil foi tomar iniciativa, por exemplo, depois dos gols. Não sei se vocês concordam comigo. Depois que fez os gols, ficou aquele negócio esmorecido. Enfim, o que esperar, por exemplo, pergunta para os dois para encerrar o nosso podcast, contra o jogo diante da Costa do Marfim, domingo, às 15h30, Fernando? Você falou sobre os volantes. É muito estranho para mim que uma seleção brasileira tida tão compacta, tão marcadora, tão defensiva como essa, que diz ser a seleção do técnico Dunga, levar um gol da Coreia do Norte, a poderosa, entre aspas, Coreia do Norte, que consegue se organizar o mínimo para puxar um contragolpe no final do jogo, pegar toda a retaguarda brasileira desguarnecida, os volantes mal posicionados e chegar até o gol. Comentário das televisões de que o Dunga mexeu bem, tentou colocar o time um pouco mais ofensivamente, não foi muito isso que eu vi. Eu acho que ele deveria sim realmente ter mexido antes, mas talvez as peças tivessem sido trocadas de uma outra forma. O Brasil poderia, ao mesmo tempo, agredir a seleção norte-coreana e não se desguarnecer tanto como foi no lance daquele segundo gol. E para domingo, o que você acha? O Brasil vai conseguir alguma coisa? Ou vai ficar igual? A gente tem que profetizar, né? Tem que ser positivo. Até, apesar da Costa de Marfim ser melhor, né, que a Coreia do Norte, eu tenho plena convicção que o Brasil vai ser melhor. Vai entrar com mais garra em campo, independente de número de gols, o Brasil vai jogar melhor, porque eu acho assim, primeiro jogo é experiência, então entra nervoso, entra com aquela pressão, tá conhecendo, né, tá tudo muito novo, apesar da experiência dos jogadores, mas é o primeiro jogo, então acho que o segundo, eles já vão com mais clareza do que precisa. O Dunga das costas, né? Justamente, o Dunga, acho que ele agora já compreendeu de repente aí as limitações de cada um, então eu espero que nós vamos arrebentar no segundo jogo. Tá joia então, HTZ, muito obrigado pela sua participação aqui. Fernando também, muito obrigado pelos comentários. E a você que nos acompanha pelo site da Folha da Região, agradecemos mais uma vez a sua audiência. Fique com a gente que nos próximos Jogos do Brasil estaremos aqui levando a você as principais opiniões desse pessoal aqui que faz realmente, analisa com carinho para levar para você as melhores e maiores informações da Copa. Um abraço, até mais.